E aqui a pessoa ouve falar de alma, de espírito e de mônada. E qual é a diferença entre estas coisas? Quando nós falamos de alma, nós estamos querendo dizer o nosso núcleo de consciência no nível mental intuitivo. É lá que está esse núcleo. Muitos têm esse núcleo no mental mais elevado. Outros já têm este núcleo no nível intuitivo. E outros já têm este núcleo, esta alma, no mental e no intuitivo ao mesmo tempo. Então, há almas ou há núcleos anímicos que estão no mental ainda. Outros que estão já no intuitivo e outros que estão fazendo a transição. E isto é um núcleo da nossa consciência nesses planos. É esse núcleo que reencarna. Então, é muito importante o desenvolvimento da alma, porque é este núcleo que reencarna. E ele, cada vez que reencarna, ele atrai partículas para formar os corpos. Então é muito importante que este núcleo seja lúcido, que este núcleo seja desenvolvido, porque aí ele vai atrair as partículas, ele vai atrair a composição do corpo mental, do corpo astral e do corpo etérico físico, segundo o que ele precisa para trabalhar naquela encarnação. Então é muito importante que a alma seja lúcida. É muito importante que esse núcleo da nossa consciência tenha consciência do que quer, do que vem fazer aqui. E isto é o desenvolvimento deste núcleo. E esse é o que nós chamamos de alma. Tem almas que ainda não têm consciência destas coisas. Então precisam adquirir consciência destas coisas. E nas encarnações sobre a Terra, ou quando estão desencarnadas lá nos seus contatos nos planos internos, essas almas vão desenvolvendo. Mas a alma deve desenvolver ao ponto dela encarnar quando ela sabe que deve encarnar porque tem uma tarefa aqui, e neste caso ela atrai a formação dos seus corpos. Isto é uma alma avançada, uma alma evoluída. E aqueles corpos são corpos que vão corresponder àquilo que ela vem fazer. São corpos que vão realmente ajudá-la a executar o que ela veio fazer aqui. Então, isto é um núcleo, e é um núcleo que todos nós buscamos estar conscientes dele e estarmos o mais entregues possível a este núcleo, para que este núcleo possa se fortalecer e possa usar os corpos para se expressar aqui. Agora, quando nós falamos destas coisas, nós ora dizemos mônada e ora dizemos espírito. Na nossa linguagem isto é sinônimo, mas nem sempre isto é sinônimo em outras exposições. Então, para nós, mônada e espírito é sinônimo. O que nós chamamos de mônada ou de espírito é um núcleo mais profundo nosso, que a maioria nem se dá conta que existe, porque está num nível muito profundo. Esse outro núcleo, que nós chamamos de mônada e de espírito, isso está lá no plano monádico, está muito próximo dos níveis imateriais, está muito próximo da consciência cósmica. E qual é a diferença entre um núcleo e outro? Bom, a primeira diferença é que a alma encarna e desencarna. A mônada está sempre lá, no nível dela. A mônada está ligada com a alma por um fio de consciência. Mas a mônada está sempre no mesmo plano. A alma esteja encarnada ou a alma esteja desencarnada. Então, se a alma está encarnada, está aqui, não está bem centrada aqui na encarnação. Ou se a alma está desencarnada,
A alma está centrada na sua vida, nos planos internos. A mônada está sempre lá no nível dela. A mônada não se afasta do nível dela porque a alma está encarnada. Então a mônada é um outro tipo de núcleo que nós temos. E tanto a alma quanto a mônada, como qualquer outro núcleo nosso, pode se desenvolver, se desenvolve. Então a alma faz a sua evolução através das encarnações. E a mônada faz a sua evolução na medida que ela vai percebendo o seu caminho cósmico. Então a mônada está evoluindo, e se ela está evoluindo, ela está vendo o caminho cósmico. E quando ela começa a ver o caminho cósmico, ela começa a atrair a alma para este caminho. E a alma começa a se deixar elevar por ela. E neste trabalho da mônada ver o caminho cósmico e atrai a alma para este caminho, a alma acaba sendo absorvida na mônada. A mônada acaba incluindo a alma. E aí o ser já não tem mais este núcleo anímico, porque já foi absorvido, já está dentro da mônada. Aí o ser tem consciência desse núcleo monádico. Isso são seres muito avançados e que não encarnam mais, eventualmente não encarnam mais, porque não tem mais alma para encarnar. Já tem a sua vida toda naqueles planos monádicos, tem a sua vida toda lá no cosmos. Então isto é o que nós queremos dizer com alma e queremos dizer com mônadas. E ele quer saber também como eles influenciam a evolução humana. A alma influencia a evolução humana na medida em que os corpos se deixam permear por ela e na medida que ela consegue trabalhar através dos corpos, que ela consegue agir através dos corpos. Então aquela evolução humana, aquele ser humano, vai estar muito influenciado, não no bom sentido, vai estar muito influenciado de qualidades superiores que a alma possui e que isto vai então permeando a sua vida humana. Agora, a mônada influencia é a alma. Quando há um espaço, há uma possibilidade, a mônada pode mandar algum raio, pode mandar algum impulso que atinja a personalidade, que atinja este ser humano. Mas isto é muito raro. É muito raro porque um raio ou um impulso da mônada é algo tão forte que os corpos humanos e a consciência humana têm que estar muito limpa, tem que estar muito pura para deixar passar sem produzir um acidente. Porque este raio ou este impulso da mônada é de uma intensidade que nós não podemos avaliar. E essa intensidade, se encontra alguma resistência, rompe, desintegra. Então é impossível uma mônada estar mandando impulso normalmente, porque esses impulsos iriam encontrar uma enorme resistência, uma grande densidade pelo caminho, e iam rompendo e desintegrando tudo aquilo que encontram. Então a mônada influencia diretamente a alma. Ela trabalha é a alma e, quando é possível, pode emitir um ou outro raio. E uma pessoa pergunta se a mônada, o espírito, sabe da maturidade do ser. Bem, aqui a pessoa está considerando o ser, o ego, não? Mas o ser, na realidade, é o ser inteiro, incluindo não só o ego, mas a mônada também. Então, o ser inteiro, esse é o ser. O ego é o ego. A mente é a mente. A alma é a alma. O corpo de luz é o corpo de luz. A mônada é a mônada. O ser é tudo isto junto. Agora, como a humanidade não é muito espiritualizada e a humanidade é muito materialista, ela chama de ser todo mundo. Mas não é não.
ela devia chamar todo mundo de ego, ou devia chamar todo mundo de alma, mas não de ser. O ser é o conjunto disso, o ser. Então, a mônada sabe da maturidade do ser, num certo sentido, dela depende a maturidade do ser. Se a mônada é madura, ela vai passando essa maturidade para todos os seus níveis. Então, se a mônada já tem maturidade, ela já pode conduzir o corpo de luz. Então, ela, através do corpo de luz, já serve no nível espiritual. Se a mônada tem maturidade, ela já está conduzindo a alma, ou já está atraindo a alma para si. Então, a alma vai amadurecendo, a alma vai vendo as coisas cada vez mais universalmente. Isso só pode acontecer com uma mônada que já amadureceu. Porque se a mônada não amadureceu, não há possibilidade dos níveis inferiores amadurecerem mais do que aquilo que se amadurece na evolução natural. Então, é da mônada que parte o amadurecimento. E a mônada também vai crescendo e vai amadurecendo na medida que ela guia o corpo de luz, a alma, a mente, o ego. Na medida que isto tudo vai sendo guiado, a mônada vai recolhendo experiências através da vida disto tudo, de todos esses níveis. Então, a mônada precisa amadurecer para nos guiar. E quando ela começa a nos guiar, ela vai fazendo experiências também através de nós, através dos níveis que nós representamos aqui embaixo. Então, o ser é tudo isso. O ser é esse conjunto. Então, existe um ser terrestre, um ser planetário, porque ele faz isso tudo no âmbito do planeta. Depois pode haver um ser solar, isto é, o ser faz isto em nível de sistema solar. Depois pode ter o ser universal, faz isto em termos de universo. Pode ser o ser cósmico, faz isso em termos de cosmos. Há vários níveis de seres. Então, o seu ser, que nesse momento é um ser planetário, o seu ser, quando evoluir, quando tiver aprendido tudo o que este planeta pode ensinar, e quando estiver servido ao planeta, aí o seu ser passará a ser um ser solar, que vai ser um ser que vai servir e que vai aprender em todo o sistema solar, e assim por diante. Essa é a nossa vida, é a nossa evolução. Hoje existe um certo impulso da hierarquia para que a gente se considere um ser total, e não que a gente se considere apenas humano, ou apenas anímico, ou apenas mental. Mas existe um impulso para que a gente vá se considerando um ser, para evoluir de forma mais harmoniosa, mais equilibrada e mais reunida, mais firme. E para isso nós precisamos estar unidos. Estar unidos o que é? É não deixar todas estas coisas separadas. O corpo físico faz uma coisa, o emocional sente outra, o mental pensa outra, a alma quer outra, o corpo de luz nem se envolve com isso, a mônada também fica tentando reunir. Isto é a situação de quase todos. E nós precisamos reconhecer isto e ver o que queremos da vida, e ver o que estamos fazendo da vida. Se nós estamos vivendo essa fragmentação, e se estamos vivendo essa ignorância do que realmente somos, ou se nós estamos trabalhando para que isso tudo se una, que isso tudo se una. E para isso tudo se unir, nós teríamos que viver as leis, porque tudo acontece dentro de leis. No cosmos não existe nada solto, no cosmos não existe nada independente, no cosmos não existe nada separado. O cosmos é uma lei, e essa lei se divide em várias outras leis. No nível em que nós estamos, nós devemos procurar qual é a lei daquele nível, e procuramos viver aquela lei, porque aí depois vamos viver a lei seguinte, a outra lei, e assim vamos vivendo em todos os níveis de consciência.